O sábado foi feito por causa do homem. Essa é uma citação que os adventistas do sétimo dia costumam usar para dizer que o sábado foi feito para o homem guardar. Normalmente, citam o versículo pela metade, para darem o sentido que querem. Mas será que é isso que Jesus está ensinando? Leiamos o versículo por inteiro. E prosseguiu: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Marcos capítulo 2, versos 27. Bem, mas qual o sentido dessa declaração de Jesus? Jesus não estava dizendo que o sábado foi feito para ser guardado pelo homem, mas que o homem é mais importante que o sábado. Os adventistas se apegam à primeira parte do versículo, além de ignorarem o contexto. Temos que analisar o versículo por inteiro e não pela metade. Além disso, analisar como o versículo está inserido naquele contexto. Aí fica claro o verdadeiro sentido do texto. Bem, no contexto do capítulo 2 de Marcos, os discípulos de Jesus estavam sendo acusados pelos fariseus de colherem espigas num dia de sábado, que era proibido pela lei de Deus no Antigo Testamento. Leiamos. E sucedeu passar ele num dia de sábado pelas searas, e os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe perguntaram: Olha, por que estão fazendo no sábado o que não é lícito? Respondeu-lhes ele: Acaso nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu dos pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos companheiros? E prosseguiu: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Pelo que o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Marcos capítulo 2, versos 23 a 28. Jesus estava defendendo o sábado dado aos judeus ou defendendo seus discípulos que haviam infligido a lei da guarda do sábado? Estava defendendo seus discípulos. Isso fica claro. Então, Jesus sai em defesa de seus discípulos, deixando claro que o sábado está subordinado ao homem, e não o homem subordinado ao sábado. Aqui se trata de uma questão de ética. Jesus estava afirmando e esclarecendo que o homem é mais importante que o sábado. Quem tem mais valor, o sábado ou as pessoas? Quem é mais importante, o sábado ou o homem? O sábado é que foi feito para servir ao homem. Esse é o sentido das palavras de Jesus. Além do que, a questão da discussão de Jesus com os fariseus não era quem deveria guardar o sábado, se judeus ou gentios, mas quem tinha autoridade para permitir a violação do sábado. Vejamos a passagem paralela em Mateus 12, em que nos dá mais luz. Leiamos. Ele, porém, lhes disse: Acaso não lestes o que fez Davi, quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, e como eles comeram os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem a seus companheiros, mas somente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Digo-vos, porém, que aqui está o que é maior do que o templo. Mas, se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifícios,
não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Mateus capítulo 12, versos 3 a 8. Bem, aqui Jesus fala de Davi e dos sacerdotes quebrando o sábado e ficando sem culpa. E assim como Davi e os sacerdotes ficavam inocentes, Jesus estava inocentando os seus discípulos por quebrar o sábado. No templo, onde os rituais cerimoniais da lei eram realizados, como a circuncisão, os sacrifícios, podia-se violar o sábado. Ou seja, o templo era maior que o sábado nesse sentido. Se no templo podia-se violar o sábado, se o sábado estava sujeito aos rituais feitos dentro do templo, e Jesus diz: está aqui quem é maior que o templo, ou seja, o templo é maior que o sábado, Jesus é maior que o templo. Por isso ele diz: porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. É nesse sentido que Jesus diz que é Senhor do sábado, ou seja, superior ao sábado. A autoridade para permitir a violação do sábado vinha do próprio dono do sábado, daquele que o criou. Portanto, Marcos 2,27 é mais um exemplo de versículo solto, isolado, sem o seu contexto, que os adventistas usam na tentativa de salvar a guarda do sábado.